tua glória e poder, sua majestade é real. Ok, filho, obrigado. Eita Deus. Então nós servimos a um Deus que não está preocupado com a patente, não está preocupado se você é pastor, é apóstolo, é bispo, é querubim, é serafim. A maior patente que um servo de Deus pode ter, e que hoje eu acredito particularmente eu acredito que a maior patente que um homem pode ter hoje é a do ser filho. Diante de uma geração tão corrompida no princípio e na direção da família, em uma geração que os princípios e valores estão cada vez mais sendo bombardeados, o mais difícil hoje dentro de uma igreja é você ser filho. E é justamente dentro desse raciocínio que o Senhor me deu a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Porque quando pensamos em igreja, igreja é hospital, igreja é centro de treinamento, igreja é consultório psicológico, em alguns momentos até consultório psiquiátrico. Igreja é clínica de recuperação de famílias. Igreja é o nome daquela profissão que o pessoal trabalha com ferro, fazendo torneiro mecânico. A igreja é um local onde tem corações que são tão duros quanto ferro, mas a igreja também é local de se trabalhar com esse tipo de coração. É local onde se tem esse tipo de funilaria, esse tipo de tratamento. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos entender o que significa crescer na fé. A palavra que Deus colocou no nosso coração hoje, ela faz com que nós cresçamos absurdamente na fé. Quantos querem crescer na fé? Amém. Muitos pensam que crescer na fé é fazer alguma coisa, é agora ajudar, cantar, pregar, ser pastor, ser apóstolo. E isso é crescer na fé. Isso não é crescer na fé. Crescer na fé, o mingau é muito mais grosso. Por mais que quando a gente pense, por mais que quando pensemos em desenvolvimento pastoral, a gente sabe que é um chamado. Por isso que quem escolhe, por isso que quem escolhe rapidamente abre mão. Mas quem é chamado passa pelos atropelos do ministério, mas permanece ali. Eu gostei, vez ou outra vejo umas imagens, uma imagem que foi liberada no Facebook. E no Facebook tinha uma pessoa ferida e um homem ajudando aquela pessoa, só que nas suas costas deveriam ter várias flechas cravadas nas suas costas, mas ele ajudando alguém ferido. Então isso é ministério pastoral. Mas nem pelo ministério pastoral nós podemos dizer que porque agora uma pessoa é pastor, é pastora, é apóstolo, é apóstola, que pode-se dizer que a fé dessa pessoa cresceu. E é justamente nesse ponto que eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 31.
Marcos 8, a partir do texto 31. Amém? Diz assim a palavra: então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e depois de 3 dias ressurgisse. Ele dizia abertamente essas palavras, e Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e, olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Que o Espírito Santo possa falar no nosso coração para a glória de Deus Pai. Nós vemos nesse momento aqui, Jesus começa a preparar o coração dos discípulos acerca do que iria acontecer com ele, acerca do que era necessário acontecer com ele. Ele deveria, como ele começa a dizer aqui, e olha que se você olhasse rapidamente, você conclui que Jesus é um camarada extremamente mal educado, porque Jesus reúne os discípulos e começa a dizer: olha, vão acontecer coisas terríveis, eu terei que morrer, vocês vão fugir, vão me prender, vão me maltratar. E enquanto Jesus está falando isso, Pedro, com muito amor pelo seu mestre, ele tenta dizer: Senhor, poupa-te a ti mesmo, isso não vai te acontecer. É como se dissesse, vamos tentar parafrasear aqui, é como se ele tentasse dizer: nós estamos com você, não vamos deixar isso acontecer, isso não vai acontecer, poupa-te a ti mesmo. E na hora que Pedro abre a boca e fala isso, Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Tudo bem que nós sabemos que Jesus ali literalmente repreendeu quem? Satanás. Jesus ali não chama literalmente Pedro de Satanás. Ele repreende por onde a palavra veio. Mas Jesus ali não repreendeu o discípulo Pedro. Ele repreendeu aquele que soprou aquele pensamento e que a pessoa, sem processar, soltou o pensamento, e aquele pensamento, a partir do momento que foi solto, poderia alcançar o coração de Jesus humano e acreditar que de fato nada pudesse acontecer, mas já estava determinado que deveria acontecer. E por isso que Jesus, quando ouve essa palavra, Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Então logo quando ele fala sobre isso, ele começa a falar algumas coisas que meio que mexe na nossa tabela de princípios e valores no que diz respeito ao céu. Porque nós entendemos que quando uma pessoa entrega a vida dela para Jesus, o passo a passo do céu é ela prosperar, estar no emprego e para um emprego maior, pleitear concurso, passar num concurso o top das galáxias, e aí conquistar e cada vez mais crescer, e cada vez mais enriquecer, e cada vez mais ser. Só que Jesus não passa isso aqui. Ele não passa isso. Isso é o que tem se vendido nos altares, de que você vai entregar a tua vida para Jesus e tua vida vai melhorar, e tua vida, nós temos que entender que a
vida vai melhorar se ela não melhorar primeiro aqui dentro. De nada vai ter valor o melhorar do lado de fora. Então, quando nós pregamos o Evangelho e falamos sobre paz, e falamos sobre prosperidade, e falamos sobre entrega e transformação, nós temos que entender que Deus está preocupado em fazer com que primeiro essa transformação aconteça aqui dentro. Exemplo bíblico disso: os discípulos estavam num barco no meio de uma tempestade, e naquela tempestade Jesus vem andando sobre as águas. Quando os discípulos veem aquele vulto andando sobre as águas, a perturbação do coração deles estava tão grande que eles começavam a ver que aquilo que estava ruim estava a ponto de piorar. Então começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus de longe grita: não temas, sou eu. Jesus entra no barco, nós conhecemos o texto, repreende a tempestade, ok, mas vamos voltar um pouquinho nesse entendimento. Quando os discípulos começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, por que Jesus não repreendeu a tempestade logo de lá? Por que teve que esperar entrar no barco para repreender? Ele não falou com os discípulos já de longe? Quando percebeu que o pânico tomou conta deles? Por que Jesus agiu assim? Porque o interesse de Deus sempre será, em primeiro lugar, acalmar a tempestade que está onde? Aqui dentro. A perturbação que está aqui. É o que o salmista diz no Salmo 23, um dos textos mais conhecidos do mundo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o quê? Não temerei. Meu Deus, como é que é isso? Você está andando pelo vale da sombra da morte sem medo? Isso significa que lá dentro você está resolvido. Lá dentro você sabe quem está com você. Você está passando por uma situação, uma circunstância. Agora a gente pega no nosso dia a dia, está passando por uma guerra na família, uma guerra na finança, uma guerra na saúde, uma guerra nisso, uma guerra naquilo outro. O teu comportamento vai mostrar qual é o nível de entrega que você tem com Deus. Porque se o teu coração está literalmente em alinhamento com aquilo que nós dissemos que somos, crentes em Jesus, nosso comportamento será outro. Claro que aqui não tem crente que se desespera. Ainda bem que teve um. Claro que aqui não tem crente que se desespera. Claro que aqui não tem crente eufórico, louco. Claro que aqui não tem. Mas lá fora tem muitos filhos. Tem muitos crentes que a notícia mal chegou, já estou morrendo de véspera. A notícia mal chegou, já estou querendo matar todo mundo. A situação não aconteceu, eu já estou. Não, calma. Em Deus a situação é completamente diferente. Por isso que igreja é local de nós ouvirmos a palavra, permitirmos que a palavra de Deus mexa no nosso coração. Nisso é gerada a fé. E a Bíblia fala que sem fé, o quê? É impossível agradar a Deus. Ter fé nada tem a ver com você andar com a Bíblia na mão. Ter fé não tem nada a ver com você vestir-se com roupa de, entre aspas, pseudo crente. Ter fé não significa porque você vai à igreja regularmente. Ter fé, não. Ter fé, eu só vou entender que aquilo que eu digo que tenho, se é verdade ou se é mentira, na hora da situação e da circunstância. Por isso que Jesus, ele estava conversando com os discípulos e ele desmontou aquela maquete. Jesus desmontou de que agora eu ando com o mestre, agora eu ando com o Yeshua, nada vai me acontecer. Senhor, olha, poupa-te a ti mesmo, isso não vai te acontecer. Além de estarmos contigo, os céus são ao teu favor, Deus enviou os seus anjos, nada vai te acontecer. E Jesus diz para trás de mim: Satanás, porque o que tem que acontecer vai acontecer. Então, hoje nós temos que entender que tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós alcançaremos na vida será uma consequência das nossas decisões. Decisões definem futuros.
Decisões definem futuros. Então a decisão que você escolheu te trouxe até o local que você está hoje. Inclusive aqui sentado cultuando ao Deus de toda a glória. Mas olhando de forma mais ampla, as tuas decisões levaram você até onde você está hoje. Na tua vida social, na tua vida familiar, em todas as áreas da tua vida. As tuas decisões levaram você até ali. Então, espiritualmente falando, o caminho que nós devemos trilhar, incluindo a fé na nossa vida, o caminho que nós temos que trilhar, ele não é simplesmente um caminho, ele é uma pessoa. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho que nós temos que trilhar na vida, ele não é simplesmente um caminho geográfico, é uma pessoa, é uma forma de viver que mostra que eu sou dele, que ele é meu. Então é mais que um caminho, é uma companhia que nós temos, porque aquele caminho que nós trilhamos, que agora colocamos na nossa vida, ele é aquele que, quando nós declaramos que estamos nele, automaticamente ele mostra que está conosco. Posso ouvir amém? Amém. Então nós temos que andar nas pegadas que foram abertas pelo Filho de Deus, nas pegadas abertas, onde o Senhor pisou, eu vou pisar. A forma moral como ele desenvolveu sua vida, se eu sou um cristão, e claro que você sabe que ser um cristão não significa ser um crente. Ser um cristão significa ser um seguidor de Cristo. Todo cristão é um crente, mas nem todo crente é um cristão. Nem todo crente é cristão. Por quê? Porque é crente porque decidiu. Mas as pegadas de Cristo não tem nada a ver com as pegadas de muitos crentes. Tem muitos caminhos que, se o Senhor parasse, viesse olhar, ele teria vergonha de ver que aquela pessoa, que aquelas pessoas, que aquela região se diz crente do jeito que vive. Então nós temos que entender que, se realmente desejamos chegar na plenitude das bênçãos que o Evangelho tem para nós, nós vamos ter que entender os caminhos de Deus, porque Deus tem caminhos. Deus tem caminhos, nós temos que entender esses caminhos. Não há como andar com Deus sem discernir esses caminhos. A Bíblia fala de pessoas que andaram com Deus. Por exemplo, Enoque andou com Deus, e Deus o amou tanto, meu Deus, Deus amou tanto Enoque, que Deus poupou Enoque da morte. A Bíblia diz que Deus o amou tanto que o quê? O tomou para si. É como se o Senhor olhasse a sua glória, visse a entrega daquele homem tão profunda e dissesse: esse menino não pode alcançar. Não, no céu, eu acredito que Deus não é daquele que decide. O nosso Deus, ele é um único ser dotado de 3 personalidades. Então ele é um ser social. Então não tem como eu não imaginar uma pequena reunião no céu para dizer: não, Enoque tem que vir, eu amo tanto esse menino, e puxa Enoque para si. Então esses caminhos traçados por Deus, muitas das vezes, eles não são notados, são caminhos encobertos. E a Bíblia fala, ou a Bíblia afirma, que nem todos vão conseguir discernir esses caminhos. Por quê, pastor? Porque existem muitos pontos cegos. Muitos pontos cegos. Caminhos aos homens que parecem ser paradoxais. Caminhos contraditórios. Por exemplo, esse momento aqui, Jesus está falando com os discípulos, depois de tantos milagres, depois de tantas ressurreições, depois de tantas multiplicações de pães, depois de tantas intervenções divinas, Jesus dizer que vai ser preso, que vai apanhar, que vai morrer, que vai ser humilhado. Não! O Deus que fez tudo aquilo jamais permitirá que isso aconteça. Mas Jesus estava dizendo aquilo que já iria acontecer. Não era que achava que ia acontecer, mas Deus permitiu essa logística na vida de Jesus para mostrar, tanto para eles quanto para nós, que os caminhos de Deus, em muitos contextos, são encobertos. Quando você faz a coisa certa, de repente dá errado. Mas como? Estava tudo certo. Quando você vai para algo que está certo, de repente está errado. Quando você vai lá, que já
encontros, dentro dessas expressões aparentemente negativas da nossa direção, em muitos deles, Deus está estabelecendo o seu caminho e nós não estamos conseguindo enxergar. Por quê? Porque se é de Deus a porta se abre, se é de Deus o dinheiro vem, se é de Deus a conta se paga, se é de Deus a saúde vem, se é de Deus ninguém morre. E muitas das vezes Deus está estabelecendo caminhos que nós precisamos parar e dizer: epa, Senhor, eu não estou entendendo até onde o Senhor está aqui. E Deus começa a falar. Então são verdades que estão escondidas numa contradição aparente. Aquele negócio parece ser contraditório, mas há uma verdade poderosa escondida de Deus ali. Exemplo, na situação que hoje pode estar gerando angústia no teu coração, gerando dor, gerando sofrimento, existe uma verdade poderosa de Deus que está escondida ali, e que vai depender do meu parar, respirar e não deixar com que as situações me tirem do equilíbrio, porque ninguém desequilibrado resolve nada, ninguém desequilibrado consegue alcançar nada. Então é hora de ter que parar. Poxa, está acontecendo isso, está acontecendo essa situação, eu estou sofrendo, estou gemendo, estou angustiado. Para, filho, respira fundo antes de entrar no desespero. Começa a orar, pede para Deus segurar teu coração, pede para Deus segurar tuas emoções. Então os caminhos de Deus, eles são paradoxais. Quem olha de fora muitas vezes não sabe, não entende como funciona, mas é daquele jeito que funciona. Exemplo, nós temos tantos sonhos que estão no teu coração, que foram Deus que colocou. Foi Deus que colocou no teu coração muitos sonhos que estão aí. Sonhos onde a tua família será abençoada, sonhos onde você prospera de forma sobrenatural, sonhos onde você ajuda muita gente, porque se no teu sonho não tem esses princípios, pode saber que não foi de Deus. Porque Deus jamais vai alimentar um sonho onde uma personalidade destruída venha se sentir melhor do que o outro porque tem mais. Jamais Deus vai dar. Jamais. Deus jamais vai te dar um beijo para dizer: era tudo que eu queria para me separar dessa mulher, me separar desse homem. Jamais. Ah, mas conhece falando o que aconteceu. Pode saber que foi o diabo que deu. Porque o diabo tem dessas coisas. Eu conheci uma história assim. Uma pessoa que, esse homem até morreu, esse amigo morreu. Mas ele dizia assim, ele dizia sempre à esposa: eu vou construir a casa, quando eu construir a casa que você estiver instalada com vocês, crianças, eu vou embora. E a vida continuando, os dois vivendo. Quando a casa esteve pronta, quando a casa ficou pronta, de repente a esposa chegou, estava só lá o bilhete e foi embora. Houve um desespero na família. Esse camarada nunca mais se ajustou na vida depois que tomou essa decisão. Porque no momento em que ele poderia gozar da bênção de Deus, da alegria e da conquista de toda a vida, de construir sua casa, ele foi atrás do coração duro, foi atrás da intolerância, foi atrás da moral doentia. E olha, filhos, o que tem de crente doente dentro de uma moral que está acabando com a própria casa não está no gibi. Não está no gibi. Deus não tem força nenhuma para dizer: filho, acorda! Tua casa está acabando. Filha, acorda, desce o teu orgulho, tua casa está acabando. E não escuta, por quê? Porque o coração está cheio do eu. Então esse homem, ele morreu. A vida dele passou-se, resumidamente, a morar num quarto, nos fundos de uma garagem, porque era vigia do consultório, de um consultório aí. Então a vida dele foi ali. Toda a vida dele foi ali. Passou a ser alguém que aparentemente feliz, mas era um homem extremamente solitário. E os seus filhos iam sempre lá. Vez ou outra, até a sua esposa ia lá para dizer: volta para casa. Volta para casa. Não, eu disse que eu disse a você. Fica lá, então. Morreu sozinho. Então nós temos que entender que Deus cria caminhos e que se nós não entendermos, a gente estraga, nós estragamos os caminhos.
A gente pensa que não é daquela forma como funciona, porque está dando errado, mas é daquele jeito que Deus quer nos tratar. É daquele jeito que Deus quer nos lapidar. Porque naquilo que você quer, onde a tua família será abençoada, onde a tua família será enriquecida, onde você vai ajudar as pessoas, se Deus não tratar a tua personalidade antes, quando a bênção chegar, você facilmente se achará melhor do que o outro. Mas quem passou pela prova, quem passou pela situação, foi tratado direitinho no orgulho. Quando está na hora da bênção, é a hora que aquele que tanto infernizou a vida chega assim, com muita vergonha: pai, você é a única pessoa que pode me ajudar, você me ajuda. O coração daquele que foi tratado por Deus vai dizer: irmão, o que é que você está precisando? Eu te ajudo no que você quiser. Mas se não houver tratamento, essa é a hora de humilhar. Então Deus tem seus caminhos, é daquele jeito que funciona. É por isso que o mundo hoje anda na contramão dos caminhos de Deus. Anda na contramão. Muitos tentando chegar num lugar, acabam chegando no outro. Por isso que Jesus disse: porfiar e entrar pela porta estreita. E ele terminou dizendo: poucos são os que encontram. Por quê? Porque a porta estreita é aquela, como ele mesmo falou, que tem muitas pedras, tem muitos espinhos. Não tem aqueles carrinhos de golfe, não. Pensou? A porta está ali, é? Chegou o carrinho de golfe, sentei. Já veio outro aqui, deu um copo de suco de laranja, ainda com a rodela em cima. Olha, é para ali que eu vou, que benção. Em Deus não é assim não. Em Deus o caminho é espinhoso. Em Deus o caminho é cheio de pedras, onde eu levo as topadas, onde eu posso cair, mas me levanto, onde eu levei a furada, mas ali prossegui o caminho, porque eu tenho foco em chegar. Então nós gostaríamos hoje, da parte de Deus, de falar sobre o direito de renunciar. Isso aqui é o que nos leva a um nível maior como crente. Quem quer ser enriquecido na fé? Amém. Quem quer ser um crente com mais fé? Amém. Deus começa a criar esses momentos. Porque como é que você acha que a tua fé aumenta? Eu quero ter mais fé, ok. Aí chega aquela Kombi amarela, aquela van amarela dos Correios, chama teu nome, assine aqui. A pessoa assina: opa, chegou 2 quilos de fé. Claro que não é. Toda pessoa que pede fé, Deus coloca numa situação de estreito. O Senhor coloca numa situação que vai exigir de você aquilo que nem você sabia que tinha, que era resiliência, resistir. Alguém que poderia viver um evangelho diferente. Então, filhos, isso que nós gostaríamos de falar nessa noite é esse direito de renunciar. É aquela famosa marca da cruz. Muitas coisas serão acionadas em nossas vidas quando nós abrirmos mãos delas. Quando eu abrir mão de algumas coisas na minha vida, é que eu vou receber algo da parte de Deus. Por exemplo, a pessoa, existe um alto nível de fé, que esse aí, eu não gosto nem de mencionar, por aquilo que vejo. Quando Jesus diz assim: se der um tapa no teu rosto, dá um bufete bem seguro. Não é assim que Jesus disse? Dá uma rasteira e pisa assim, ó. E ainda, se souber dar um mata-leão, pula no pescoço, bota o pé aqui, puxa o pé, até sair com o braço. Olha o braço aqui, ó. Foi isso que Jesus disse? Qual foi o alto nível de cristianismo que ele ensinou? Tem gente que fala assim, ó: ai, eu sou crente, não é meu braço, não. Dá-lhe que tu leva. E ainda tem daquele que traz o estilo do mundo para dentro da casa, da empresa, do trabalho, sei lá onde for, né? Toque em mim. Olha, quando olhou para baixo, meu filho, nem toque, porque o negócio deve daí esquentar. Toque em mim. Rapaz, se tocar, o bicho pega. E é crente. Dia desse eu estava vendo, vergonhosamente falando, estava vendo uma discussão na Câmara dos Deputados Federais de 2 pessoas que são crentes de cenário nacional, naquela discussão feia de menino. Tu é falso profeta é tu, falso profeta é tu.
Não digo nem a de simplicidade que você pega no YouTube, porque o diabo, quando cria a situação, ele bota logo alguém agora com o celular para filmar, né? Tem uma mulher gritando no meio da rua, discutindo com uma pessoa lá, e a gente vê que, meu Deus do céu, não abre mão de jeito nenhum, não cede, e isso termina gerando vergonha. Então, esse é um outro nível de cristianismo. Jesus falou, esse aqui é um outro degrau. É o direito que Jesus tinha como Filho de Deus de fazer tudo, mas ele decidiu renunciar ao seu poder, decidiu renunciar ao seu direito de estar certo, decidiu renunciar o seu posicionamento como Filho de Deus por causa de um propósito. E olha, filhos, por incrível que pareça, nessa noite o Senhor deseja nos ensinar a maneira correta de receber o que Deus tem para cada um de nós. A maneira correta. E olha que Deus tem muita coisa para nós. Amém? Amém? Agora, a falta de renúncia, ela foi definida por Jesus como este caminho largo, como esta porta larga. E é incrível como a renúncia, ela conecta o coração de Deus ao nosso. Não existe um princípio de conquista mais elevado do que o princípio do sacrifício. Porque quando você tem o direito de ir lá, de brigar pelos teus direitos, de brigar por aquilo que você está certo, e você decide renunciar para que a paz tome conta, meu Deus, o quanto isso provoca a Deus. Eu tinha todo o direito de chegar lá, chutar o pau da barraca, chamar para conversar, entrar naquela briga, entrar naquela pleita. Mas no meu coração antes, para, meu Deus, realmente, se eu fizer isso vai acabar com a minha casa. Se eu fizer isso eu perco meu emprego. Se eu fizer isso eu trago um clima terrível para aí, então Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Meu Deus, o quanto isso provoca o céu. E aí quando a gente chega nesse ponto, é que a gente vê o quão é alto este nível. O quão alto é este nível de entrega. Porque alguns, escutando a conversa do outro, não é nem com ele, não é nem com ela, só escutar a conversa do outro, o coração fica, se fosse comigo, meu Deus, não é nem com ele, não é nem com ela, mas o coração está borbulhando. Isso aí mostra o nível de entrega que nós temos com Deus. E o quão enganoso é o nosso coração na nossa própria direção, achando que Deus vai sorrir porque eu fiz uma coisinha aqui, eu fiz uma coisinha ali. Não, filho. Se fosse assim, com todo respeito, não vou dizer a religião, com todo respeito, mas tem muita gente que se queima no sol de sábado e domingo para poder recolher um certo valor, para botar dentro de um alimento, para dar para as pessoas. Isso é uma boa ação? É. Mas muitos deles são adúlteros, muitos deles são mentirosos. Claro que dentro da igreja também tem isso, no meio pastoral também tem isso, mas eu estou falando do sacrifício. Tem muita gente que acha que vai fazer coisa boa, ele diz assim, é meu menino, é minha menina. Não. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. O Senhor está querendo nos ensinar nessa noite esse nível de sacrifício. Para os próprios discípulos, isso foi bastante complicado de entender. Para os próprios discípulos que andavam com Jesus, isso foi terrível, porque na hora da prisão de Jesus, todo aquele alvoroço, espada, decapitação, Pedro pega a espada para tentar socorrer Jesus, ou soltar Jesus, passa na espada, a orelha do soldado cai, todo mundo vê aquele sangueiro. Jesus diz, para todo mundo. Jesus pegou, virou para Pedro e disse, Pedro, guarda a espada, porque aquele que faz uso da espada morrerá. Pega a orelha do soldado e coloca a orelha do soldado de volta e diz, sou eu. Quer dizer, no meio daquele alvoroço, os discípulos não entenderam. Jesus tinha acabado de dizer, olha, vão me prender, vão me bater, vão me humilhar, eu vou morrer. Jesus ainda repreendeu, olha, para trás de mim, Satanás. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas na hora que
estão andando junto com os soldados, chegam, os discípulos esquecem. E entra na confusão, até Jesus lembrá-los de novo, para tudo, porque foi para isso que eu vim. Então o entendimento do soldado, por exemplo, aos pés da cruz, escarnecendo de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí, solta esses teus amigos. E Jesus naquela hora ele diz assim: eu poderia rogar ao Pai e Ele me enviar 12 legiões de anjos. Para a gente ter uma noção desse poder que ele falou, um anjo só na época de Davi, um anjo só, um único anjo, na época de Davi, matou mais de 155 mil pessoas, um único anjo. Quando Jesus diz assim: eu poderia rogar ao Pai e me enviar 12 legiões, uma legião de anjos, segundo, quer dizer, perdão, uma legião de soldados romanos, que é a única contabilidade que faz com que a gente possa mais ou menos entender o que Jesus disse aqui. Uma legião de soldados romanos era composta de uma média de 6 mil soldados. Então, quando ia haver uma frente de investida de exército, uma investida militar romana, que diziam vão 2 legiões, já sabiam que uma média de 12 mil soldados. Jesus diz assim: eu poderia rogar ao Pai e Ele me enviar 12 legiões de anjos. Quer dizer, Ele poderia me enviar agora, dentro da contabilidade romana, Ele poderia me enviar 72 mil anjos. Se um único anjo, na época de Davi, matou mais de 155 mil pessoas, o que fariam 72 mil anjos? Mas Jesus diz: eu poderia, mas não vou fazer. Isso é que provoca Deus. Isso é que atrai Deus na nossa direção. Eu poderia, mas não vou fazer. Olha, eu poderia chamar e brigar, mas não vou fazer. Sou crente. Olha, eu poderia chegar, mas não faço. Por quê? Porque se eu fizer isso, envergonha o Evangelho, envergonha o Deus que eu sirvo. Então isso que mexe com Deus. Olha, tem algo mais poderoso do que isso, Jesus estava dizendo. Eu poderia, mas tem algo mais poderoso que eu vou fazer. Tem algo mais poderoso. O que é o mais poderoso, Jesus? O mais poderoso é a minha entrega. Presta atenção. Mais poderoso do que chamar 12 legiões de anjos para agir ali era a entrega dele. Nós aqui sabemos que muitas situações da nossa vida, elas poderiam acabar agora mesmo. Estão me ouvindo bem? Amém. Muitas situações da nossa vida poderiam acabar agora mesmo. Como? Só eu ceder no meu coração. Mas se eu ceder, eu sou um besta. Besta é você que está levando essa coisa adiante. E o diabo se andando na tua vida. Aí é ser besta. Aí é ser besta. Mas não é ser besta eu parar e trazer a paz do Senhor para a minha vida. Paz do Senhor não é somente um jargão de cumprimento de crente. Porque a gente sabe que tem crente que dá paz do Senhor, que na verdade queria ter uma revólver para tirar na cara do cara. A paz do Senhor! Paz do Senhor! Paz do Senhor! Tem uns irmãos que dão uma paz do Senhor que até assusta, né? Misericórdia. Eita, para, irmão. Mas o que o Senhor quer é que a nossa vida não seja um cumprimento, seja um imã que atraia a paz do Senhor para a nossa vida, que atraia essa intervenção de Deus para nós. Então era muito mais poderoso para Jesus se entregar. É como se ele dissesse: não é usando o meu poder, mas é entregando o direito de usar o meu poder, que eu vou chegar onde eu preciso chegar. Escute bem. Jesus diz, parafraseando, ele diz: não é usando o meu poder, mas é entregando o direito de usar o meu poder, que eu vou chegar onde eu preciso chegar. Aí eu quero dizer para você aqui nessa noite, muitos de nós, Deus tem caminhos lindos, Deus tem histórias maravilhosas, a começar a tua história de conversão. Quem daqui tem uma história linda? Misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Eu tomo água aqui, quase que eu não ouvi, não. Quem daqui tem uma história linda de conversão? Amém.
teu irmão e diga assim: eu sou o cara. Estão brincando aí? Filhos, aqui nós temos histórias lindas de conversão. Você acha que o Deus que começou uma história linda de conversão, Ele não tem uma história linda de desenvolvimento de vida? A tua história de desenvolvimento de vida e de fé é uma história linda. O que Deus tem para você são coisas maravilhosas. Agora, para onde você deseja chegar, para onde o teu coração aponta que você vai chegar, aonde Deus falou que você iria alcançar, o processo vai exigir muito de você, vai exigir muito de mim. Sabe de quem eu lembro? Eu lembro de José. José, quando orava, Deus mostrava para ele que ele iria Deus mostrava para ele que ele iria governar as estrelas. Deus iria mostrar para ele que ele iria governar sobre a família, tarará. E você sabe que ele começou a falar para os irmãos. O que aconteceu? Os irmãos dele o quê? Venderam ele. Simularam lá uma guerra. Olha, pai, misericórdia. Quem tem irmão desse precisa do inimigo, né? Mas, e olha que não estamos falando de gente boa, gente ungida. Estamos falando de Judá, de Issacar. São pessoas que foram pais de tribos de Israel. E pegaram José, seu irmão mais novo, quer dizer, o encostado ao mais novo, e venderam por causa dos sonhos que ele tinha e pela forma como o pai dele o tratava. Aí José foi vendido, ficou num buraco no deserto até alguém chegar, comprar ele. Você conhece toda a história de prisão. Quando ele pensava que agora a coisa ia melhorar, a mulher de Potifar foi lá, ficou nua na frente dele, ele se manteve fiel, correu. Aí a mulher começou a dizer que ele tentou estuprar ela, foi preso de novo. E ele já estava acostumado a ver o brilho da lua ou do sol através de uma janelinha quadrada de uma prisão. E um homem extremamente íntegro. Mas aconteceu que Deus permitiu que houvesse um sonho perturbador em Faraó e ele tivesse a resposta da parte de Deus. Então José saiu de alguém rejeitado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, de todo o processo do deserto e sofrimento. Ele foi e se tornou o quê? Governador do Egito. Foi alguém que, quando os irmãos dele chegaram na frente dele para poder pegar alimento, porque não tinha alimento em canto nenhum, José estava vestido de egípcio. Como? Com aquela roupa egípcia, com as maquiagens egípcias. E quando José viu seus irmãos, ele segurou o choro, os irmãos se prostraram, ele simulou uma situação para poder trazer o irmão mais novo, Benjamim. E quando houve aquela situação que ele chamou os irmãos para uma sala e mostrou que eu sou José, os irmãos ficaram agora, olha, perdão, filho. José disse: eu hoje só sou o que sou porque vocês fizeram comigo o que fizeram. Enquanto a gente se engaja com biscoito. Vou repetir para você. De tantas palavras proféticas, de tantos sonhos, de tantos objetivos, de tanto investimento mesmo, né? De faculdade, de cursinho, aonde você vai chegar, abre portas de tratamentos sobre a tua vida, que é Deus te treinando para você chegar onde você vai chegar. E eu quero te dizer, você vai chegar. Somente quem crê, faça alguma coisa, se não fique calado, em nome de Jesus. Então, filhos, se nós não aprendemos a obedecer a Deus nessa profundidade de negarmos a nós mesmos, nós não vamos chegar. Não vamos chegar. A cruz, que muita gente, tem muita história sobre a cruz, né? Tem muita gente assim: a cruz é minha mulher, misericórdia, está repreendido. A cruz é o marido. A cruz é a sogra, as bichinhas são tão boazinhas. A cruz é minha sogra. Mas não. A cruz não são as dificuldades ou os conflitos externos. Mas a cruz é a capacidade interna de exercer domínio próprio, renunciando àquilo que o Espírito Santo está nos pedindo. Eu tinha vontade de fazer, mas eu não faço porque eu sei que não é da vontade de Deus. Isso é cruz.
Ontem nós conversávamos lá na nossa casa com as meninas que foram para o Lágrimas, falando sobre essa violência que a Bíblia fala que a nossa fé, ela é tomada à força, é a violência. E a pergunta que o Senhor nos direcionou a fazê-las foi: o que é que cada um de nós agora conclui? Que violência é essa? Porque a gente só pensa que a violência é externa. É a agressão do patrão, é a agressão do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, e que nos deixa arrepiado, que nos faz... Não, tudo isso é tratamento. Que violência é essa? A violência é lá dentro. É onde eu poderia reagir na provocação do diabo, mas morto minha carne. Mas não vou dar direito ao diabo de acabar com a minha vida. Isso aí, é alto nível de cristianismo. Isso é alto nível de entrega. Porque tem a cruz é tudo isso. Negar aquilo que a minha carne quer, negar aquilo que eu teria o direito de fazer, mas não faço porque sou crente. E não é fardo, é amor. Porque tem gente que entende tanto: não faço porque sou crente, não faço porque sou crente. Aí quando se afasta, misericórdia, vira o Satanás diabo. Eu ainda lembro de uma história onde uma pessoa, rapaz, o camarada era crente, pregador do evangelho em tudo quanto era canto, mas era aquele que, quando não podia, era aquele apontador da vida dos irmãos, era apontador da vida das irmãs, apontador da vida das famílias, sem autoridade para isso, sem legitimidade. Esse camarada se afastou e alguém nos contou certa vez que chorou porque viu que os amigos da cachaça fizeram uma brincadeira com ele. Ele estava altamente embriagado, botaram ele num carro de mão, encheram o carro de mão d'água e saíram andando pela comunidade. Olha o Titanic, ele lá, e a água ia caindo, encheu o carro de mão d'água. Olha o Titanic, o diabo ridicularizando aquele que um dia estava nos altares. Então nós temos que entender, filhos, que a cruz é justamente aquilo que todo dia a nossa vida nos pede, o nosso direito nos pede, mas como crentes, por amor ao Deus que nós servimos, a nossa resposta é não. Não. Então o grande ensinamento do Evangelho, a sua essência, não é o de receber. A essência do Evangelho é o dar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu o seu Filho. Deu o seu Filho. Essa é a essência do Evangelho. Então isso define muito bem o que é renúncia. É o que Deus está nos pedindo. É a essência da obediência. Quando Ele nos pede algo, é porque Ele quer nos conduzir a níveis mais altos. Não é, pastor, eu não ouvi, não pedi nada. Tem coisas que não tem porque Deus pediu. Tem coisas na nossa vida que é óbvio que Deus jamais faria o que eu fiz. Tem coisas na nossa vida que é óbvio, Deus jamais faria aquilo que eu estou fazendo. Eu não tenho que esperar Deus chegar na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha empresa, lá onde for, e me dizer o que eu tenho que fazer. Está ali escrito. Eu sei. Então tem coisas que não adianta. A gente fica ouvindo Deus falar, e eu tenho que, da parte de Deus, dizer para ti que quando eu faço aquilo que o meu coração não queria, mas eu faço porque estou fazendo a vontade de Deus, a guerra que eu vou enfrentar lá dentro é uma guerra de alto nível, mas essa guerra de alto nível só está me mostrando que o que eu vou conquistar também é o quê? De alto nível. Ele está nos convidando a entrar por um caminho onde nós temos acesso aos tesouros dele, aos tesouros escondidos. Agora, o que mais impede o agir de Deus, no fundo, sabe o que é? Somos nós mesmos. Eu lembro que foi uma coisa que aprendi com o apóstolo Coreola, que ele dizia assim, ele diz que o que mais impede a ação do sobrenatural na vida de um crente, não é o que ele não sabe, mas é o que ele sabe demais. Não, isso aqui não é de Deus não, isso aqui... Não, Deus não é assim, eu aprendi que não é assim. Pronto, trava aí e fica com o teu resquício de fé.
Mas quando a gente está como criança, e o que Deus começa a fazer, claro que você está entendendo que você não vai levar o óbvio do ridículo. Mas, por exemplo, um profeta de Deus, o Senhor dizer para ele, olha, o Senhor dizer para ele, não foi para ninguém, para ele: eu quero falar contigo, agora eu preciso te mostrar algo. Fica na frente do espelho até eu falar contigo. O camarada durante o dia, bota lá na frente do espelho e fica de manhã até o final do dia na frente do espelho. A família estava quase internando ele, dizendo: esse cara é doido, está endoidando agora. Hoje em dia, eu digo para você, das poucas pessoas que eu conheço, que Deus vai me apresentar muito mais, mas dos poucos profetas de ofício que eu conheço, nunca vi alguém Deus usar como usa Mário. Nunca vi. É aquele tipo de pessoa que você conhece que deixa você impactado. Deixa você impactado. Aonde chega para conversar, meu Deus, às vezes o bom dia dele, o boa tarde dele, já entregando a palavra profética. E é um homem extremamente simples. Mas o processo que levou ele até ali, meu Deus, foi algo que mexeu. E que não tem como você não entender que uma pessoa que submete o seu coração, a sua vontade, a vontade de Deus, enfrentando guerras terríveis no seu coração, não tem como uma pessoa que não faz isso não conhecer os segredos de Deus. Não tem como. O nível de entrega, o nível de sacrifício, o nível de guerra que você enfrenta por conhecer mais de Deus, faz com que Deus te mostre o caminho para você chegar nos seus tesouros. E do contrário, que o mundo pensa, tesouro não é o que vai abastecer a minha vida para eu pagar minhas contas. Tesouro é aquilo que vai enriquecer meu coração. Por isso que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e quê? E perder a sua alma. Que adianta você correr atrás de tudo e ganhar milhões e milhões em moeda, se a tua mente é vazia? Hoje existem estatísticas que mostram que o maior número de suicídio não está na classe pobre. Porque o pobre vai para lá e para cá, arruma o pão, luta, vai e chega em casa com pão. Mas o maior número de suicídio está na classe média alta, que não sabe lidar com a crise, que não sabe lidar com a escassez, e aí acha que vai resolver pegando a arma, atirando na cabeça dos filhos, da esposa e depois atirando na própria cabeça. Então nós temos que entender que tesouro da parte de Deus é aquilo que nos enriquece por dentro. E é isso que nós temos em fartura. Amém? Então o que mais nos impede somos nós mesmos. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que seja uma batalha, que seja um monte intransponível, que seja uma situação terrível para a tua vida. Preste bem atenção. A questão que vai atrair o favor de Deus ou não é a nossa relutância em nos rendermos ao Senhor. Está ali uma guerra terrível, pastor, não estou sabendo como agir. Ok, o Senhor quer que você renda tudo hoje. É uma palavra que eu tenho falado muito aqui nesses dias, tenho falado na minha casa, todo quanto canto que eu vou. Porque Deus tem falado isso comigo. Que a gente tem que aprender a entregar o cajado. Entregar o cajado. Tem coisas que eu não estou sabendo, minha casa está assim, entrega o cajado. Se você for resolver, vai ter pancada, vai ter agressão física, vai ter agressão moral, vai ter agressão palavra, vai ser um desmantelo, então entrega o cajado. Deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Então, ou a nossa é esse tipo de entrega que vai mostrar se eu vou passar de fase ou se eu vou arrebentar minha vida. É justamente nesse momento de guerra que, por incrível que pareça, é onde nós desenvolvemos mais a cobiça pela inflexibilidade. Exemplo, é justamente na hora da guerra, na hora da situação, na hora da agressão, que eu sei que sustentar aquele tipo de posicionamento vai prejudicar ainda mais, mas eu não cedo. Vou até o fim. Aí entra orgulho, entra demônio, entra tudo. Porque agora chegou no ponto que eu estou vendo que o negócio está virando boné, que eu sou crente, mas eu prefiro ouvir os demônios e o meu orgulho e seguir. É justamente nessa hora que a gente cobiça a inflexibilidade. Não, eu sou assim, e se tiver que me aceitar, tem que me aceitar assim. Vai
para o inferno assim também. Porque o que Deus quer para a nossa vida é de que dia após dia nós aprendamos que as situações e as circunstâncias que vêm sobre nós não vêm para nos destruir, vêm para nos moldar, vêm para nos ensinar. E a nossa entrega de cajado ao Senhor na hora do tratamento é quem vai mostrar se eu estou pronto ou se eu não estou pronto para aquilo que Deus me prometeu e que eu sei que é meu. Posso ouvir amém? Então onde Deus faz a montanha, é justamente nesse ponto aqui, onde Deus faz a montanha ficar mais forte. Filhos, escute bem, pedir e receber tem tudo a ver com renunciar. Assim como pedir e não receber tem tudo a ver com a cobiça. Então Deus quer nos capacitar a ter as coisas. Deus quer nos capacitar a conquistar as coisas. Deus quer nos capacitar a ampliar os horizontes. Deus quer nos capacitar a enxergar mais distante. Deus quer nos dar conquistas, sem que essas conquistas não nos destruam. Deus quer nos dar conquistas onde Ele sabe que se eu alcançar aquilo que eu quero, eu lembro daquele colega que dizia: no dia que eu construir a casa, tu fica aí com o menino e eu vou me embora. Quer dizer, a intolerância, a inflexibilidade, a dureza de coração levou a um ponto de causar uma ferida terrível e enorme dentro de uma casa. Então tudo que você não estiver disposto a renunciar diante de Deus vai se tornar um Baal na tua vida, vai se tornar um Deus estranho na tua vida. Deus quer nos capacitar moralmente, sentimentalmente, espiritualmente a receber tudo o que Ele tem para nos dar. Deus está nos treinando. Eu fico pensando, existem dentro da área militar aqueles treinamentos ou aqueles pelotões que para a pessoa receber aquele tipo de graduação passa por um teste terrível. Alguns chegam até a ser chamados de caveira. Por que caveira? Porque são pessoas que parecem que não têm sensibilidade ao toque por tudo aquilo que viveu para chegar naquele pelotão. Não é porque é forte, não, é pelo que viveu. É pelo que viveu. Eu conheço uma pessoa que diz: olha, eu já tentei várias vezes esse curso. Toda vez eu fico na prova da água. Onde o camarada é jogado lá dentro num rio, seja lá onde for, eu não sei, e fica lá boiando. Só que não é 20 minutos ou 2 horas, não. É um pedaço do dia. E cãibra, e hipotermia, e dores no corpo. Muita gente não suporta, mas quem suporta recebe a graduação. Então quem suporta faz jus ao nível que chegou. Na nossa vida não é diferente. Tantas guerras na nossa vida, na nossa história, nos nossos casamentos, no nosso trabalho, nas nossas emoções, e nós não conseguimos imaginar que eu devo fazer um paralelo entre aquilo que eu sonho e aquilo que eu tenho vivido. Porque na hora que eu parar para orar e ver que depois que eu comecei a orar por aquilo, isso aqui se tornou mais intenso, ao invés de eu pegar as minhas armas e entrar na inflexibilidade moral de eu sou o que sou e na intolerância até o fim, últimas circunstâncias, é a hora de eu entender o que Deus está querendo fazer. Entrega o cajado, pede perdão, chama a paz para a tua vida, chama a paz para a tua justiça. Isso aí é um alto nível de cristianismo. É um alto nível. Então quando Deus nos dá uma promessa, na verdade Ele está nos estimulando a passar por um processo que, se não fosse por causa daquela promessa, você não passaria. No fundo, a promessa é só um encorajamento, né? Quer dizer, o Senhor pega, fala no nosso coração, pregando ali na frente da casa do Fernando, entra o carro, tira as cadeiras, passa o carro, bota as cadeiras de novo e começa a dizer: eu vou te levar para as nações. Entra o carro, bota as cadeiras, tira as cadeiras de novo, você vai ser eu vou te dar uma unção assim. Entra o carro, bota as cadeiras, aí compra uma casa no milagre, vocês conhecem toda a história. Aí estamos aqui, de repente estamos às portas de ver a consolidação do que Deus falou.
dizer, a promessa já veio há muito tempo. A gente já tem falado da promessa há muito tempo. E tudo que estamos passando faz parte do processo. É como uma criança. Quando você disse, olha, se você passar de ano, no final do ano, papai vai te dar um carro. Ah, que benção. Meu Deus, ninguém crê. Vamos baixar. Se você passar de ano, papai dá uma bicicleta. Olha, tá vendo? Aumentou a fé. Não vou nem baixar mais porque é misericórdia. Aí estraga o brinquedo. Aí você vê, a pessoa, o jovem, seja lá quem for, se esforça, paga preço, queima a pestana, soa, deixa de ter algum tipo de momento de lazer, só porque se passar de ano, vai ganhar aquilo que o pai prometeu, por causa da promessa. E quando a gente vai ver, no fundo, a promessa, ela nem diz tanto respeito ao nível de conquista. Por exemplo, quando você diz a uma criança, se você passar de ano, papai te dá uma bicicleta. A criança se dedica, estuda, para de bagunçar, para daquelas conversas todas, no final do ano passa. Ok, o pai deu uma bicicleta. Mas a escola, a sociedade ganhou uma pessoa com outro perfil. Porque durante um ano a criança agora focou no estudo. Não está mais envolvida com aquela bagunçada. Não está mais com nada de jogar nada na professora, professora. Dá nada e joga mais nada nela, não está mais nada de... Entende? Então quer dizer, o que é que vale mais a pena? Vale mais a pena eu me segurar naquilo que Deus falou. Então Deus disse para você que você iria alcançar várias coisas. Ok. Tudo que estamos passando faz o quê? Faz parte do processo. Então veja que a disposição de passar por todo esse processo, as mudanças que Deus faz na nossa vida, ao nós submetermos às condições da promessa, isso vale 1 milhão de vezes mais do que a própria promessa. Você está esperando uma promessa, aí para alcançar a promessa, você se transforma como marido, se transforma como esposa, se transforma como filho, se transforma como operário, se transforma como discípulo. Quando a promessa chegar, o teu processo de visão vale muito mais do que o que você conquistou lá na frente, porque você educou a tua vida. Amém? Então nós precisamos aprender a combinar a renúncia com essa voluntariedade. Eu vou renunciar por amor ao Deus que sirvo. Eu não vou renunciar porque... Não, vou renunciar por amor ao Deus que sirvo. Quando nós perdermos nossa vida para Deus, a vida ressurreta de Jesus se manifestará em nós. Quando nós perdermos os nossos direitos para Deus, os direitos de Deus serão nosso direito. Quando nós demos tudo aquilo que Deus pede, é que vamos receber tudo aquilo que Ele promete. Quando queremos salvar aquilo que Deus quer que nós percamos, nós frustramos os planos de Deus. E aí eu encerro dizendo aquilo que Jesus falou: que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e o que? Perder a sua alma. Eu não sei o que é que tem acontecido com você. Eu não sei que tipo de armadilhas tem vindo contra o teu coração. Mas uma coisa eu sei, pela autoridade da palavra que o Senhor nos dá: tudo aquilo que hoje aflige a tua vida pode acabar agora, com uma simples decisão. Eu não vou levar adiante aqui. Eu não vou. Tudo que você está vivendo hoje pode acabar agora, se você decidir mudar a rota, pegar outro caminho. Que caminho, pastor? Aquele caminho que não é um caminho geográfico, mas é uma pessoa. Por isso que o Senhor, quando fala conosco, da melhor forma, é quando Ele nos ensina aquilo que nós estamos fazendo de errado, e que com uma decisão Ele pode virar o quadro. Amém? Amém. Vamos orar por isso? Baixa a tua cabeça aí, em nome de Jesus.